Salve, salve, meus amados, mais uma vez com a voz da Bíblia. Louvado seja o Senhor. Neste momento, meu amado, trago uma mensagem que se encontra em Romanos, no capítulo 6, no versículo 15 ao 23. O tema desta mensagem, meu amado, é debaixo da graça, mas servo da justiça. Louvado seja o Senhor. Vamos ler a palavra. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim oferecei agora os vossos membros, para servirem à justiça, para a santificação. Louvado seja o Senhor. Naquele tempo, que resultados conhecestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, meu amado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, meu amado. Louvado seja Deus. Neste momento, meu amado, quero falar sobre uma verdade que precisa ser lembrada todos os dias na vida de um cristão. O apóstolo Paulo faz uma pergunta poderosa. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, meu amado. E ele mesmo responde com autoridade: de modo nenhum. Irmãos, a graça não é autorização para viver no pecado. A graça é o poder de Deus para nos tirar do pecado. A graça não nos dá licença para errar, amados. Ela nos capacita para viver em santidade. E hoje, amado, o Espírito Santo quer nos lembrar que não existe neutralidade espiritual. Ou somos servos do pecado, ou somos servos da justiça. Louvado seja o Senhor. Vou deixar aqui, amados, 6 pontos. O primeiro ponto, meu amado: todo ser humano serve a alguém. Não é verdade? A palavra declara: não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servos, desse mesmo a quem obedeceis. Paulo está dizendo algo muito claro aqui, meus amados. Todo ser humano tem um Senhor, não é verdade, queridos? Ninguém vive sem dono espiritual. Ou a pessoa é governada pelo pecado, ou é governada por Deus, amados. Louvado seja o Senhor. O que você obedece controla a sua vida. O que você alimenta domina seu coração.
O que você pratica define quem você serve. Louvado seja o Senhor. Se você obedece o pecado, ele se torna seu Senhor. Se você obedece a Deus, ele se torna seu Senhor. Louvado seja o Senhor. Hoje, o Espírito Santo pergunta, meu amado, quem governa suas decisões? Quem manda nos seus desejos e quem direciona a sua vida? Deixe nos comentários, meu amado. Louvado seja o Senhor. Segundo ponto, meu amado. A graça nos libertou do pecado. Paulo continua dizendo, mas a graça a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Louvado seja o Senhor. Nós éramos escravos do pecado, amados. Presos, dominados, controlados, acorrentados. Mas a graça nos alcançou. O sangue de Jesus nos libertou. O Espírito Santo nos transformou, meu amado. A salvação não é forma, é libertação. Não é maquiagem, é espiritual. É nova vida. E Paulo declara, é libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja Deus. Deus não apenas nos libertou, meu amado, do pecado. Ele nos entregou um novo Senhor. Não somos mais servos do pecado, agora somos servos da justiça. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, meu amado. Liberdade não é autorização para pecar. Igreja do Senhor. Deus não libertou para vivermos do jeito que quiséssemos. Louvado seja Deus. Deus libertou para vivermos do jeito que Ele quer. A graça não é desculpa para continuarmos errando, amados. A graça é força para parar de errar. Quem usa a graça como justificativa para pecar nunca entendeu o que é a graça de verdade, meu amado. Graça não é tolerância com o pecado. Graça é guerra contra o pecado. Louvado seja o Senhor. Quarto ponto, meu amado. O corpo precisa ser consagrado. Glória a Deus. Paulo declara neste momento, assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Irmãos, santidade não é teoria, santidade é prática diária em nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele fala dos membros do corpo. Louvado seja. Ele fala dos olhos, amados, dos ouvidos, da língua, dos pensamentos, amados, das nossas mãos e de nossos pés, amados. Se antes o corpo era instrumento do pecado, agora ele precisa ser instrumento de Deus. Não é só cantar na igreja, amados. Não é só levantar as mãos no culto, adorando. É entregar o corpo inteiro no altar. Louvado seja o Senhor. Santidade é quando Deus governa as nossas escolhas, meu amado. Louvado seja. Quinto ponto. O pecado sempre tem consequências em nossas vidas. Paulo faz uma pergunta forte. Que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Irmãos, o pecado sempre deixa marcas em nossas vidas, em nosso coração.
Ele gera, amados, vergonha em nossas vidas, culpa, prisão espiritual e tristeza, Senhor. Distanciamento de Deus. E Paulo conclui, amados, pois fim delas é a morte. O pecado pode até parecer prazeroso no começo, mas o final dele é destruição. O pecado promete alegria em sua vida, amados, mas entrega tristeza. Promete liberdade, mas entrega prisão. Promete vida, mas entrega morte. Louvado seja Deus. Sexto ponto, meu amado. Em Deus, o final é vida eterna. Agora Paulo muda o cenário para a sua vida. Mas agora, libertos do pecado e fostes servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia, meu amado. Glória a Deus. Quando servimos a Deus, o resultado é outro em nossas vidas. Paz em nosso coração, transformação, crescimento espiritual, santidade, vida eterna, amados. E ele encerra com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Porque o salário do pecado, amados, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Observe isso, amados. O pecado paga salário. Deus oferece presente. O pecado cobra e Deus presenteia. O pecado exige pagamento. Deus oferece graça. Louvado seja o Senhor. Conclusão, meu amado. O Espírito Santo nos trouxe esta mensagem e uma pergunta simples. A quem você tem servido? Deixe um comentário, meu amado. A quem você tem servido? Se você serve o pecado, o final é a morte. Se você serve a Cristo, meu amado, o final é vida eterna. E hoje não é a noite, nem o momento de religião. Hoje é um momento de decisão em sua vida. Talvez alguém aqui esteja, meu amado, assistindo e esteja servindo dois senhores. Louvado seja o Senhor. Talvez alguém esteja tentando servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Mas a palavra diz, ou é um ou é outro, amados. E qual é a sua escolha? Servir a Deus ou servir ao pecado? Feche seus olhos, meu amado, e eu vou estar orando por você neste momento. Repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que fui libertado pela Tua graça e hoje eu renuncio todo o pecado em minha vida, todos os atos, toda a prática, Senhor, que eu tenho feito em minha vida. Eu entrego o meu corpo, eu entrego minha mente, eu entrego meu coração, Senhor, como servo da justiça. Como servo, eu reconheço que o Senhor é o único e verdadeiro Deus da minha vida. O único que pode me encaminhar, Senhor, à vida eterna. Eu escolho viver
em santidade. Eu escolho servir a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a minha vida. Que o Senhor possa abençoar o meu coração. Que o Senhor possa abençoar a minha família. Que o Senhor possa me sustentar, Senhor, nos momentos difíceis que tenho enfrentado todos os dias na minha vida. Eu decido, Pai, a Te servir, a ser obediente à Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Fico com estas palavras, meu amado, em seu coração. E que se você gostou desta mensagem, compartilhe para quem possa ouvir, com um amigo, com um parente seu. E deixa um amém e se inscreva no canal A Voz da Bíblia, meu amado. Que Deus possa te abençoar e te fortalecer em nome de Jesus. Amém.